Mateus 9, do verso 9 ao verso 13. Diga assim: Jesus e os pecadores. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Amém? Pode se sentar, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre como Jesus se relaciona com pecadores. Tem pecador aqui nessa noite? Amém? Eu achei que eu já tinha morrido. Porque se não tivesse, meu Deus, será que eu já morri? Não é? Então tem pecadores aqui nessa noite. Eu quero que essa palavra, que não vai ser muito grande, mas eu quero que essa palavra fique fixada no seu coração. E você saia daqui hoje entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de eu continuar, só gostaria que, se vocês pudessem observar, nós temos cadeiras à esquerda. Se não tiver mais cadeira, a gente coloca, não tem problema. Tem algumas cadeiras até vazias. Mas nós, com muito carinho, nós deixamos algumas cadeiras reservadas para os nossos visitantes. Então, quando você chegar lá, que tiver escrito lá, visitante, você não senta. Amém? Que a gente quer dizer para eles assim: olha, vocês são bem-vindos aqui. Em nome de Jesus. E Jesus, passando adiante dali, viu um homem assentado na alfândega. Estou lendo aqui Mateus 9. E verso 9. Um homem chamado Mateus, ele era o quê? Cobrador de impostos. E Jesus olha para ele e diz: siga-me, ou segue-me. E ele levantou e seguiu. Há concordância que no mínimo Mateus já tinha ouvido falar de Jesus? Sim ou não? Ninguém vai deixar um trabalho tão importante, não é? Que é o cobrador de impostos, que hoje seria um fiscal de renda, devia ganhar bem, largar tudo e seguir Jesus. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, ele estando em casa, o que acontece? Mateus, ele pega e fala assim: ô Jesus, você poderia falar com os meus colegas cobradores de impostos da minha profissão? Vamos trocar uma ideia com eles lá? E o senhor dá uma palavra para eles. Jesus falou: opa, beleza. Então vamos lá jantar na sua casa, vamos. E aconteceu que Jesus, estando na casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Que são publicanos? Pessoas contratadas pelo Estado romano, daquela época, para recolher impostos. Não eram pessoas que também eram bem-vindas. Os judeus não gostavam dos publicanos. Por quê? Porque, só lembrar da história, que nesse momento Israel estava sob domínio de Roma. E toda a riqueza que eles produziam era de Roma. Então eram pessoas odiadas pelos judeus, e vou dizer, pelos compatriotas de Jesus, pelos patrícios de Jesus. Então, no verso 11, e aí chegou os fariseus. Quem que eram os fariseus? Eu sei que tem muita coisa pejorativa com relação aos fariseus, mas era um grupo de pessoas religiosas, judeus zelosos pelo cumprimento da lei de Moisés. E eles vendo aquilo, Jesus sentado com os cobradores de impostos, que não eram pessoas que eles gostavam, porque, como eu disse, levava a riqueza dos judeus. Olha o que eles falam no verso 11. Eles devem ter chamado alguns dos discípulos, né, que Jesus estava na mesa conversando, falando do reino, né? Chamou lá e falou: viu, vocês são interessantes, cara, porque tudo era judeus, que andavam com Jesus eram judeus. Viu, esse seu mestre aí, olha como é pejorativo. Era até uma coisa meio política. Tive uma discussão de política. Esse seu candidato que você, né? Fica um acusando o candidato do outro. Sim ou não? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Viu, esse seu mestre aí, que fala que é filho de Deus,
Ele come com publicanos, pessoas odiadas por nós, cobradores de impostos, que não são justos naquilo que cobram, e pecadores. Como é que ele pode ser filho de Deus? Mas a onisciência de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você, mulher, começou a arrumar seu cabelo em casa, vamos mais antes, quando você estava almoçando e você pensou, hoje eu vou na igreja, Jesus já sabia. Jesus já sabia. Jesus ali comendo com aquelas pessoas e falando do reino, ele, pela sua onisciência, escuta e olha o que ele fala. Vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o mestre? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Verso 2, Jesus ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quer dizer, se vocês são sãos, se vocês são santos, se vocês são tudo bem, vocês não fica da cabeça, meu reino não é para vocês, mas sim, os doentes precisam do médico. E aí ele fala no verso 13 algo tremendo: ide, porém, e aprendei, vocês que são religiosos, vocês que primam pela lei de Moisés, que não está errado, mas vocês não têm misericórdia. Vocês não têm misericórdia. E normalmente quem não tem misericórdia, ele nunca tem misericórdia com alguém, se não for algo que ele faz. Por exemplo, normalmente nós temos misericórdia de alguém que faz algo que a gente faz, e a gente olha para a gente está errado e fala: puxa vida, eu vou ter misericórdia desse. Mas se eu acho que eu estou certo, e eu cumpro uma lei para achar que eu estou certo, dificilmente eu vou ter misericórdia, eu vou usar a lei. Porque se a lei é para mim, por que não pode ser para ele? Se eu cumpro, por que ele não pode cumprir? Então não tem problema não, manda a pedra nele, pode apedrejar, não tem problema não. Porque se eu faço, por que ele não faz? Não é bem assim? Sim ou não? Eu pensei que estava no meio de santinho. Está todo mundo vivo, sim ou não? Não é assim que a gente pensa? Mas se eu faço, por que ele não pode fazer? Aí Jesus dá uma lição para eles, porque eles realmente eram religiosos no pior significado da palavra, porque a religião quer dizer religar o homem a Deus. Eles eram religiosos. E aí Jesus fala assim: ide, porém, vai embora vocês e aprende o que significa misericórdia. A misericórdia eu quero, e não o sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Porque o sacrifício você faz depois que você deve. Era mais ou menos assim: eu devo, eu peco, eu vou lá, mato um animal, um cordeiro, e levo ao sacrifício para aplacar a ira de Deus. Não. Jesus está dizendo: não quero isso. Porque fica nessa briga de gato e rato. Eu peco, eu vou lá e pago. Eu peco, eu vou lá e pago. Não quero isso. Eu quero a misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu quero arrependimento. Porque quando gera o arrependimento, dificilmente você volta a pecar nas mesmas práticas, porque você se arrependeu. O sacrifício era uma obrigação que me tirava e me dava a legalidade para continuar no pecado. Eu pequei, vou lá e pago. O arrependimento não. O arrependimento é você não querer perder a graça de Deus na sua vida. Entende? Isso é o arrependimento. E Jesus estava pregando o arrependimento e não o sacrifício. E eles não entendiam isso, porque eles só entendiam o sacrifício. Por isso que tem muita gente que paga penitência. Por isso que tem muita gente que conhece a graça, mas não vive a graça. Não consegue alcançar a graça. A graça não alcança. Por quê? Porque ele vive do sacrifício. Ele vive da autoimolação. Ele vive se machucando para pagar uma dívida. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Isso que Satanás tem colocado na sua mente, que você precisa ficar se penitenciando pelo pecado. Eu vou dizer para você, e esse Jesus que falou isso para eles, já sabia o que ia acontecer com ele. Ia cumprir o que estava escrito lá em Isaías, no capítulo 53. Que ele seria o cordeiro do sacrifício. Lá diz: como um cordeiro mudo, ele foi levado a matadouro, som algum saiu da sua boca, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalho, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pode aplaudir, é para o Senhor Jesus. Pode aplaudir, não tem problema.
que merece nessa noite. Então Deus quer que você deixe esse sacrifício de tolo e vá para o arrependimento. Porque no arrependimento, as práticas do velho homem vão ficando para lá. Amém? Oh, que Jesus é maravilhoso. E esses homens eram orgulhosos, porque eles cumpriam a lei. E o pior orgulho que existe, e o mais perigoso, que eu diria, que é o orgulho de si mesmo. É o orgulho da integralidade. Então eu sou íntegro, então me orgulho de eu ser íntegro. Porque eu sendo íntegro, eu posso julgar as pessoas. É o orgulho de ser. É o orgulho de fazer. É o orgulho de ter. Esse orgulho próprio é muito perigoso. Porque esse orgulho próprio, ele anula a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Favor não merecido, não tem bonzinho. A Bíblia fala que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque senão quem era bonzinho estaria com Deus. Não, mas é dom de Deus, é dado de graça. É pela graça que eu estou aqui, meu irmão. É pela graça que você está aqui. É pela graça de Deus que você está aqui nessa noite. E é pela graça, é por esse favor de Deus é que nós estamos aqui adorando Ele nessa noite. Não é por mérito. Efésios capítulo 2, verso 8 fala sobre isso. E aí ele fala aqui em 9:13, Jesus fala, então ide, vão embora, tipo, para de perturbar. E vão aprender o que significa misericórdia. Porque misericórdia eu não quero sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E agora eu começo a entender o porquê Mateus sentado na coleteria. Porque Mateus sentado lá onde cobrava os impostos. Jesus passa e fala, vem e segue-me. Oh, irmão, você não deve seguir pessoas que não sabem para onde vai. Mateus já ouvia falar de Jesus. E eu acho que ele pensava, se um dia esse homem me chamar, eu vou largar tudo e vou embora. Eu vou largar tudo e vou embora. A minha profissão, eu vou largar tudo e vou embora. Eu vou largar tudo que eu tenho e vou seguir este homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós muitas vezes queremos fazer alguma coisa como sacrifício. Mas Deus quer mais. Deus quer, de fato, que Ele esteja na sua vida. Deus não quer o seu dinheiro. Ele diz, eu não quero o seu dinheiro. Esse dinheiro que a gente coloca no envelope. Ele quer o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, você vai dar tudo para Ele. E tudo que você vai dar não cabe no envelope. Ele não quer alguns trocados para você se sentir isento de amor, né? Sabe o que eu acho? Que a gente não precisava dar 10%. A gente tem que dar a vida. A gente tem que dar tudo. Lá em Salmo 103, o verso 1 diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Você é de Deus, os seus bens é do Senhor, os seus filhos foi Deus que te deu. Tudo que está em você tem que bendizer ao nome do Senhor Deus. Você não pode ser um religioso. Você não pode vir entregar a sua oferta como um sacrifício e achar que está tudo bem. Não, Deus não está nem preocupado com o seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Satanás sabia disso. Quando Jesus foi ser tentado lá, nos 40 dias, Jesus estava com fome. Para que Jesus precisa de dinheiro? Satanás vira para Jesus e fala, você está com fome, não é? Você está em jejum. Ué, então diz para essas pedras se transformar em pão. Vai virar pão, porque Satanás sabia que Jesus fazia isso. Tem poder para qualquer coisa. Ele tem poder para qualquer coisa. Ele tem poder para qualquer coisa. Eu estou dizendo para você que Ele tem poder para qualquer coisa nessa noite. Aonde estava a sua doença, eu vou dizer, estava pela fé. Você vai ser curado nessa noite. Jesus fala, vai Satanás, nem só de pão viverá o homem. Para que Deus está preocupado com o seu dinheiro? Então deixa eu falar para você, quando você vir entregar uma oferta a Deus, não vou entregar como um pagamento, porque você volta a fazer que nem um fariseu, entregar alguma coisa, não, agora eu estou quites, então beleza, não. Você vai fazer isso por amor. Por amor. Não é à toa que Jesus compara a igreja, e a palavra de Deus compara a igreja com uma noiva. Uma noiva que vai
se casar. Porque quando ele fala da mulher lá em Gênesis ser submissa ao homem, ele fala para os homens entregar as suas vidas pelas esposas, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Ou seja, mulheres serão submissas, porque você não precisa entregar a sua vida por nós, mas nós temos a obrigação de entrar na frente e morrer por vocês. Entendeu como é que é? Então, quando você faz a coisa por amor, quando você entende o que é o amor, nada mais fica pesado na sua vida, nada mais vai ficar difícil na sua vida. Eu me lembro que eu andava quase 4 quilômetros para chegar na igreja, com a minha filha aqui nos meus ombros, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos indo para a igreja, era Copa do Mundo, e tinha ali bandeiras do Brasil nas casas, e ela falava: Brasil, papai, é Brasil, nós estamos indo para a igreja. Num momento, numa fase difícil, mas era um momento que não interessava se nós tínhamos carro ou se nós não tínhamos carro, nós tínhamos amor por aquele que nos amou primeiro. Nós começamos a colocar condições para servir a Deus. Como é que nós queremos a bênção de Deus? Entenda esse versículo: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É no pouco, é no nada. É no nada que você é fiel, é no nada que você mostra quem você é. Mostrar que você é fiel quando tem muito é muito fácil, mas quando você não tem nada, aleluia, é difícil. É difícil. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, e quantas vieram? Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Entende isso? Como é que está a sua relação com Deus? Igreja, quando vocês perceberem que Deus tem que ser o primeiro na sua vida, tudo vai mudar. Mateus esperava um convite. Se ele me chamar, eu largo tudo, eu vou seguir esse cara, eu vou embora com ele. Eu quero ser um deles. E Jesus, como conhece todas as coisas, como Jesus conhece o teu coração agora, Ele sabe. Ele sabe. A palavra não chegou na sua boca, Ele sabia o que você ia dizer. Jesus passa na coleteria. Mateus, vamos embora. Oh, aleluia. Chegou a sua vez. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira, só queria ver Jesus. Ele não dava para... Ele era um cobrador de imposto também, ninguém gostava dele. Jesus chega lá, olha para cima, chama ele pelo nome. O cara quase cai lá de cima. Primeiro, como é que ele sabia que eu estava aqui? Como é que ele sabia meu nome? O Zaqueu, desce. Desce, cara. Desce, porque você queria me ver. Mas eu vou fazer um pouco mais. Eu vou lá, vou dormir na sua casa. Jesus quer sentar com você. Jesus quer ter mesa com você. Jesus quer trocar ideia com você. Jesus quer andar com você. Jesus quer estar com você. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Aleluia. Aleluia.
Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que você fizer aqui, faça por amor, não faça por sacrifício, não faça por necessidade. Às vezes a gente vê nos grupos da igreja, coloca uma mensagem, a gente não vê voluntário, faz aqui, não vê não sei o quê, e ninguém entendeu, não consegue dar um joinha. Irmão, quanto tempo demora para você apertar o dedo para ver joinha? Mas você fica no TikTok, você fica vendo piadinha, você fica, gasta tanto tempo. E como você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida? Você está só pagando sacrifício. Eu preciso da igreja. Não, pelo menos uma vez por semana eu preciso estar na igreja. Porque imagina, não é? Uma vez por semana, pelo menos eu preciso. Não, irmão, não. Jesus quer estar com você o tempo todo. Quer estar com você na empresa, quer estar com você no seu serviço, quer estar lá no seu trabalho, quer estar na sua casa, quer você lavando louça. Oh, Senhor Jesus, já põe o hino, o Espírito Santo de Deus vai tomando você, e as coisas vão acontecendo. E é assim que Deus faz. Adore a Ele. Você pode adorar Ele nessa noite. Adore pelo que Ele é. O que Ele faz é consequência de você ser fiel a Ele, é só isso. Aleluia. Deus não te valoriza pelo que você tem. Esquece isso. Quem valoriza você pelo que você tem são pessoas. Deus valoriza você pelas suas renúncias. Negue-se a si mesmo, não é fácil. Olha que coisa doida, irmão. Olha que coisa doida. Olha o que Jesus faz com Pedro. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Jesus vem a multidão, aquele negócio todo, deixa eu ver se eu leio aqui. Vem a multidão e o pessoal apertando ali, e vem para o lado do mar, está chegando no mar. Jesus olha, tem o mar, tem um barco ali. Jesus sobe no barco e usa esse barco como um púlpito. Entra no barco. Jesus viu um camarada lavando as redes lá, e ele usa o barco desse camarada para ficar falando. E o camarada vai e senta no barco e fica olhando Jesus falar, né? Jesus podia falar assim, viu, ô Pedro, larga tudo aí, cara, larga essas redes, vai embora, eu vou te fazer pescador de homem. Não, Jesus não faz isso. Eu disse que Deus te valoriza pelas suas renúncias. Vou dizer mais uma vez, Deus não te valoriza pelo que você tem. Jesus, eu tenho uma Hilux 0, 4x4, não sei o quê. Jesus vai lá para o sua Hilux, filho do céu, um soprinho meu, isso aí vira para cima. Vira para cima isso aí. Deus não valoriza pelo que você tem. Deus valoriza, quem valoriza o que você tem são pessoas. Deus te valoriza pelas suas renúncias. E olha o que Jesus faz com Pedro. A lição que Jesus dá em Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Foi pescar e não pegou nada, a noite inteira. E durante o dia Jesus vai lá, sobe no barco de Pedro. Leia em casa, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Sobe no barco de Pedro. E a hora que ele sobe no barco, ele começa a pregar, porque as pessoas estavam próximas ali, não é? E o que Jesus faz? Ele entra no barco. Ele podia falar para Pedro, Pedro, deixa isso aí, cara. Você já ouviu a palavra agora aí? Vamos comigo agora. Lembra o que ele fez com Mateus? Vem e segue. Mateus vai, saiu. Mateus já estava decidido. Mateus estava decidido, já estava antes de Jesus passar lá. Pedro foi diferente. Olha o que Jesus faz. Aí Jesus pega esse camarada, leva ele para a maior pescaria da vida dele. Viu? Ô Pedro, agora você vai lá e joga a rede lá para o lado direito. Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, ficamos em alto mar. Vai lá agora, joga lá. E aí, camarada do céu, ele vai lá, respondeu Simão Pedro, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí no verso 6, aí ele fala, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes que rompia a rede. Verso 7, e fizeram sinal aos companheiros, vem me ajudar, porque estavam no outro barco para que fosse ajudar, e foram encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase os barcos iam a pique. Cara, Pedro, pescador profissional, agora nós já chamamos o cara, esse cara dá sorte, nós vamos colar nele, porque toda vez que ele mandar a gente pescar agora, nós vamos pegar muitos peixes, e nós vamos ficar ricos, e aquele negócio todo, né?
Jesus faz isso com Pedro. Depois que Pedro vem, já em 2 barcos, lotado de peixe. Aleluia. Sabe o que Jesus faz? Larga tudo isso aí, Pedro. Mas como assim? Larga a rede, larga barco, larga peixe, larga tudo aí, porque eu vou te fazer pescador de homens. Está aí. Deus te valoriza pela sua renúncia, meu irmão, pelas suas renúncias. Deus dá uma peça em Pedro. Primeiro ele mostra que ele é o Senhor de todas as coisas. Já ali, Jesus estava mostrando quem era ele. Fica tranquilo, porque você está atrás de peixe. Se você andar comigo, você vai ter peixe. E ele mostrou um dia isso para Pedro. Tinha pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos calcular aí umas 15.000 pessoas. E foi chegando na hora do almoço, e Jesus falando, sermão da montanha, não sei o que, e pregando, não sei o que. E ó, Jesus não tem comida. E o povo tem que mandar esse povo embora, porque não tem o que comer. Mas será que não tem nada? Procura se alguém tem. Jesus, mas se alguém tiver alguma coisa aí, que tem sempre aquele que ele quer. Né, Celso? Tem sempre aquele que é esperto, leva a marmita junto, né? E tinha lá um rapazinho, 5 pães, 2 peixinhos, traz aí. Mais uma vez, Jesus mostra para Pedro: quem anda comigo come. Quem anda comigo tem multiplicação. Aí Jesus ora. E aqueles pães começaram a se multiplicar. E deu de comer a mais de 15.000 pessoas. Entre homens e mulheres, crianças. Entendeu? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Renuncie o pecado. Renuncie o seu egoísmo. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque Ele vai cuidar. Ele é o Senhor da prosperidade, Ele é o Senhor da provisão, Ele é o Senhor da sua vida. O problema é que você não entendeu isso ainda. Você não entendeu isso ainda. Aí você espera de domingo a domingo para ter um relacionamento com Deus. E aí como é que você quer que Deus faça alguma coisa? Então nós precisamos de um cristianismo que realmente nós possamos olhar no outro. Aleluia. Jesus se senta com pecadores. E Ele fala porque Ele não veio para os sãos. Mas Jesus deixou os discípulos. É interessante que Jesus cuida dos discípulos. E Ele tem um relacionamento com os discípulos. E até com Judas, sabendo que Judas ia trair Ele. Ele não tratou Judas em momento algum de maneira diferente. Tratou igual. Ele cuidou. E sabe o que eu vou dizer para você? Que Deus quer te usar para isso. Para você cuidar de pessoas. Porque quando Ele fala para Pedro: Pedro, larga isso aí, Pedro. Larga a rede, larga barco, larga tudo. Larga esse trem aí, rapaz. Está dizendo assim, viu? Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou aquele que tudo pode. Fica preocupado com isso não, rapaz. Faz a minha obra. Eu vou te fazer pescador de homem. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Vem, larga isso tudo. Sabe qual é o problema? Que a gente fica entre o pecado e entre Deus. Entre o pecado e entre Deus. E a nossa carne fica ali. E a gente fica numa briga. E a gente não decide, de fato, servir a Deus de corpo, alma e espírito. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo olha para a gente e às vezes não consegue alcançar os objetivos que precisava da sua vida. Dá ré maior para mim. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar. Só não podes fluir o que tens a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o teu ser Ele controla.
vejo duas situações desse homem chamado Pedro. Um dia, lá em Atos, capítulo 2, as pessoas reunidas lá, e ele levanta e começa a pregar, mais de 3.000 almas se convertem. Mas é tão antagônico que eu vou falar agora para vocês, que o amor de Pedro foi tão grande por Jesus. Não o Pedro que andou com Jesus, porque o Pedro que andou com Jesus só pisou na bola. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele é condenado à morte, e morte de cruz. Ele fala, não. Eu não posso ter a honra de morrer como meu mestre morreu. Tudo bem, vocês podem até me crucificar, mas eu vou fazer um pedido. Me crucifica de cabeça para baixo. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e de todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Jesus não selecionou pessoas para chegar perto dele. Foi mulher adulta que chegou perto dele. Foi mulheres e consideradas imundas que chegou perto dele. Mulheres que não podiam estar em público, como aquela mulher que há 12 anos sofreu de uma hemorragia. E ela vai e toca em Jesus e era curada. Uma mulher que ia ser apedrejado e jogaram aquela mulher mulambenta, rasgada nos pés de Jesus, porque foi pega em adultério. E aí os fariseus chamam a lei, esquece da misericórdia e fala para Jesus: Jesus, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar essa mulher. O Senhor falou que veio para cumprir a lei. Eles não entendiam a misericórdia. Lembra o que eu falei hoje? Jesus falou, não tem problema, vamos cumprir a lei. Mas aquele que não tiver pecado, já tire a primeira pedra. Já começa já. E eles foram saindo. Jesus não escolheu pessoas para chegar próximo dele. Essa igreja precisa quebrar essa religiosidade. Nós não transformamos ninguém. Nós não mudamos ninguém. As pessoas têm que estar aqui, sejam como for, elas têm que sentir acolhidas. Vamos deixar o amor de Deus fluir em nossa vida. E todo o teu ser Ele vai controlar. E quando Deus controla, irmão, aleluia. Aleluia. Quando Deus está no controle, meu irmão. Ó, Deus no controle, não dá errado. Não dá errado. Já estou terminando. Não dá errado. E aí, se nós vamos pregar o Evangelho do Senhor Deus para pessoas que precisam ouvir, a gente precisa tirar primeiro os nossos preconceitos. Precisamos mudar em primeiro lugar a gente. Será que a gente não precisa se converter primeiro? E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem uma passagem na Bíblia, Jesus tinha muito problema com os fariseus. Porque o tempo todo eles estavam arrumando brecha para Jesus, para dar um checkmate em Jesus, dizendo, ó, está vendo aí, ele não é filho de Deus. E Jesus conta uma parábola que chegou um homem, dois homens, um era um fariseu e outro era um pecador, um republicano, cobrador. E Jesus usa uma linguagem odiada, inclusive. Jesus usa um cobrador de impostos. Tinha lá um fariseu e um publicano, eles da porta do templo. E oravam, e oravam. E um dizia, Senhor, eu pago o dízimo, Senhor, eu faço aquilo, Senhor, eu não sei o quê. E o outro não ousava levantar a cabeça. Ele dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador ruim.
Aí Jesus pergunta, para qual dos dois Deus atentou a oração? Para aquele que estava justificando ou aquele que precisou pedir a justificação? Obrigado, queridos. Lucas capítulo 18. Depois vocês vejam em casa. Jesus quer ser o centro da sua vida. Deus não quer mais de sacrifício. Deus quer o amor. Deus quer a misericórdia. Quando você entregar tudo a Ele, a oferta é pouco. E quanto mais você entrega a Deus, Deus mais manda. Porque Deus quer usar você como canal de bênção. Deus quer usar você para você financiar missionários. Deus quer usar você para você abençoar a igreja que você está, para a gente conseguir fazer as coisas que precisam fazer. Mas bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Salmo 103. Aleluia. Se coloca de pé. Renúncia. Renúncia. O que impressiona não é o que você faz. O que impressiona é o que você poderia fazer e não tem feito. Quando você fizer, você vai impressionar Deus. Você vai atrair Deus para você. Você vai atrair Deus para você. Porque às vezes nós estamos entregando a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa vida, a sobra. Deus não quer sobra, Deus quer você. Se você quer ter esse encontro estreito com Ele, sai do seu lugar, eu vou orar por você, porque aqui é o altar de Deus, a presença de Deus vai estar na sua vida. Pastor, mas eu fiz isso domingo passado. Mas o que Deus está falando no seu coração aí? Não sei o que está falando no seu coração. Domingo passado eu ajoelhei aqui também. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Se esvazie de você. Esvazie de você. E